Nós estamos aqui hoje para a primeira videoaula da disciplina de práticas para o ensino da matemática 3. Na aula de hoje, nós vamos colocar para vocês quais são as nossas orientações básicas da disciplina, ou seja, quais são os temas, materiais que serão utilizados e, é claro, as avaliações. Acompanhe aqui comigo na tela, então, as nossas orientações básicas. Bom, o primeiro material que você vai ter que utilizar, vai ter que acessar, na verdade, quando entrar na nossa plataforma, vai ser o nosso roteiro de estudos. Por quê? Esse roteiro de estudos mostra tudo o que vai acontecer durante aquela semana na nossa disciplina. O que vai ter nesse roteiro? Qual é o tema da nossa aula, ou seja, qual é o tema que a gente vai trabalhar ao longo de toda aquela semana, quais são os nossos objetivos, ou seja, tudo que a gente espera que você adquira em termos de conhecimentos, habilidades, competências ao final daquela semana. Também consta do nosso roteiro de estudos o material base, o que a gente chama de material base. O que é esse material base? Esse material base é todo o material de leitura obrigatória da disciplina. Nesse material base, a gente vai ter videoaulas, a gente vai ter textos, capítulos de livros e links de outros sites, outras apresentações, videoaulas de outros professores ou materiais disponíveis na internet, ok? Só para lembrar, o material base é leitura obrigatória, então não se esqueça de acessá-lo e realmente trabalhar com ele. A gente vai ter também os materiais de apoio. O que são esses materiais de apoio? Esses materiais de apoio são materiais que não são obrigatórios, ok? Mas se você está lá estudando e tem alguma dúvida, a gente tem também alguns materiais para você poder se aprofundar e tirar essas suas dúvidas. Ou, de repente, é um tema que você gostou muito e a gente também tem lá algum material para você se aprofundar naquele tema, tá bom? Mas só para lembrar, não é de leitura obrigatória. Nesse roteiro de estudos também vão estar descritas quais são as atividades avaliativas daquela semana, tá? Então, nessa disciplina, toda semana, você vai ter uma atividade de avaliação, tá? Então, não esqueça de acessar. Fique atento também à questão dos prazos para a entrega desse material, dessa avaliação. E a gente tem também, no nosso roteiro de estudos, as atividades não avaliativas, tá? Então, são atividades que a gente vai passar para vocês poderem, entre aspas, treinar um pouquinho o conteúdo, se sentir um pouco mais confortável com ele, ou estabelecer relações entre o que a gente está vendo na teoria aqui nessa semana e a prática da sala de aula. Bom, coloco aqui para vocês, a título de exemplo, para colocar mesmo, a nossa bibliografia básica. A bibliografia básica, ela consta no material de vocês lá da plataforma virtual, tá? Mas também está aqui disponível para vocês. Esses 3 livros aqui listados, eles estão disponíveis na biblioteca virtual, tá? Que vocês têm acesso. O livro inteiro está lá disponível e a gente vai, ao longo das semanas, mostrando para vocês quais são os capítulos que a gente vai trabalhar. E a gente tem aqui também uma bibliografia complementar para você poder se aprofundar um pouquinho nos estudos aí da disciplina. Bom, a essa altura, você deve estar se perguntando, poxa, mas o que a gente vai ver então nessa disciplina de práticas? Vou mostrar aqui para vocês. Nessa disciplina de práticas, a gente começa a disciplina falando do que é o plano de ensino, tá? Eu não sei se vocês já chegaram a ver em outras disciplinas essa questão do plano de ensino, mas como a gente vai propor atividades diferenciadas aí, esse plano de ensino ele vai ser importante para a gente poder se orientar ao longo das demais atividades. Bom, o que a gente vai ver também na segunda semana? Na segunda semana, a gente vai ver jogos didáticos. Importante lembrar que essa disciplina de práticas para ensino da matemática 3 tem como pano de fundo a geometria. Então, a gente vai trabalhar, na verdade, durante toda a nossa disciplina, focando os conceitos de geometria, tá? Todos os exemplos, tudo que a gente for abordar, a gente vai trabalhar geometria. Então, na segunda aula, a gente vai trabalhar jogos didáticos e esses jogos, eles podem ser tanto jogos físicos como jogos digitais. Jogos criados por você
ou jogos que a gente estabeleça como criação numa montagem de aula para o nosso aluno, ok? Na terceira aula, a gente vai falar sobre criação de vídeos, ok? Por que criação de vídeos? Bom, você está agora, nesse momento, assistindo uma videoaula, né? Então, essa questão do ensino à distância é uma tendência no mundo de hoje e na educação como um todo, tá? Aí você pode me dizer, bom, mas o meu aluno lá do ensino fundamental, o ensino médio, ele não vai fazer o ensino à distância, né? Mesmo porque o pai e a mãe vão precisar de um local para deixar essa criança e vai precisar de uma pessoa lá. Tudo bem, mas convenhamos, uma aula expositiva lá para uma criança nos dias de hoje, poxa, não seria mais legal, então, de repente, linkar suas aulas com alguns vídeos criados por você? Ou trabalhar com seus alunos para que eles possam criar os seus próprios vídeos? Eu acho que poderia ser interessante. Na quarta semana, nós vamos trabalhar com softwares, aplicativos e mídias digitais. Bom, a gente vai trabalhar... Aqui eu preciso fazer uma ressalva. A gente não vai desenvolver softwares, a gente não vai desenvolver aplicativos, porque isso seria uma outra aula mais técnica. Essa é uma disciplina de práticas para ensino. Então, o que a gente vai trabalhar é como utilizar softwares e aplicativos nas suas aulas. Na quinta aula, como a gente vai trabalhar a questão da geometria, a gente colocou uma aula sobre fotografia. Então, como a fotografia tirada do seu celular pode auxiliar aí a estabelecer conexões com o tema de geometria. Na sexta aula, a gente vai trabalhar o ensino de geometria para a educação inclusiva, ok? Essa parte de educação inclusiva também é uma tendência nos mundos de hoje e é uma questão, assim, extremamente complicada porque muitos professores não estão preparados para lidar com a questão da inclusão. Então, a gente chega numa sala de aula e, de repente, tem lá um aluno que é cego ou que é surdo e você tem que dar a aula para ele. E quando a gente pensa em aula de geometria, normalmente você pensa em fazer um monte de desenhos na lousa, para simplificar. E se você tem uma criança cega na sala, como é que você trabalha essa questão da geometria com essa criança? Ok? Então, na sexta aula, a gente vai trabalhar aí o tema da inclusão. E na sétima aula, a gente vai trabalhar atividades experimentais. E aí você pode me perguntar, mas poxa, fazer experimento numa disciplina de matemática? Como assim? Bom, atividades experimentais aqui, a gente está imaginando desenvolver objetos na sala de aula ou ter materiais em que os alunos possam manipular para poder entender os conceitos de geometria. Tá? Todas as nossas aulas, elas vão passar por um planejamento, que é a montagem do nosso plano de ensino. Então, em todas as semanas, com todas as nossas estratégias aí, diferenciadas para trabalhar essa questão da prática, a gente vai ter que montar um plano de ensino, pensar numa metodologia e organizar como é que vão ser feitas essas nossas atividades em sala de aula, ok? Bom, vou começar então falando sobre o tema dessa primeira semana, né? Bom, a gente vai ter que fazer um tal de plano de ensino. A primeira pergunta que você me faz é, o que é esse plano de ensino? Bom, esse plano de ensino, além de ser um instrumento didático-pedagógico, que vai orientá-lo aí na organização das atividades que você vai fazer em sala de aula, a gente precisa lembrar também que é um instrumento administrativo, tá? Então, o teu coordenador, o teu diretor, tendo este material, vai ter uma ideia da sequência das tuas aulas. Só para lembrar, no artigo 13 da LDB, consta que o plano de ensino é uma das atribuições do professor. Bom, você vai me perguntar, a gente vai fazer nessa disciplina um plano de ensino para o ano todo, para o semestre todo, da disciplina que eu estiver trabalhando com o meu aluno? Não. Nessa disciplina, a gente vai montar o plano de ensino um pouco mais enxuto. Então, a gente vai fazer, na verdade, um plano de ensino da atividade, tá? Então, esse plano de ensino pode contemplar uma única aula, 2 aulas, 3 aulas, 5 aulas, dependendo da atividade que você for fazer com o teu aluno. Para que a gente vai fazer esse plano de ensino? Primeiro, questão básica, organizar a tua aula.
Então, você vai pensar em trabalhar com jogos na sala de aula. Por exemplo, você vai fazer o quê? Você vai chegar lá, dar um jogo para o teu aluno e falar, olha, vamos jogar? E aí? O que você quer com isso? O que você espera? Ou você vai pegar, entregar algum material para o teu aluno e vai fazer com que ele estabeleça um conjunto de regras e desenvolva um jogo para jogar com seus colegas. Como é que vai ser isso? Então, organizar isso no plano de ensino te auxilia a pensar sobre tua disciplina, tá? Sobre a atividade que você estiver trabalhando. Outra coisa, o plano de ensino, ele também facilita trocas com professores de outras áreas. Por quê? Uma vez que você coloque o que você vai fazer no papel, fica fácil para você, de repente, conversar com um professor de outra disciplina, mostrar para ele o que você vai fazer e tentar montar uma atividade que seja interdisciplinar, ok? Por exemplo, na geometria, você pode querer estabelecer uma relação com algumas questões de artes, né? Então, você pode pensar no cubismo, no impressionismo, o que isso, por exemplo, estaria linkado com geometria. E aí, o plano de ensino facilita essa troca com outro professor. Uma outra questão é que, uma vez que você tenha organizado essas ideias, o plano de ensino pode auxiliá-lo numa reflexão sobre a tua prática, tá? Por quê? Você foi lá, organizou teu plano de ensino, ficou bonitinho, você falou, olha, dá para fazer, ficou legal. Vai lá na sala de aula e a atividade não rola muito bem como você tinha imaginado. E aí, o que você faz? Tendo o plano de ensino, você volta para o teu plano e vê e reestrutura o que você acha que não ficou legal ou implementa novas ideias daquilo que você fala, ficou legal, então vou melhorar tal coisa, vou adicionar tal coisa, eu tenho mais tempo, o que eu posso fazer? Então, auxilia um pouco nessa reflexão sobre a sua prática. Bom, a essa altura você está me perguntando, como é que eu vou fazer isso, não é? Bom, uma questão importante que a gente tem que colocar aqui. Quais são os teus objetivos com essa atividade? Então, você vai fazer um jogo com o teu aluno, não é só chegar lá e jogar o jogo. Esse jogo tem que ter um propósito. Você espera que quando você coloca aquele jogo para o teu aluno brincar, ok? Que ele aprenda alguma coisa com aquilo. Seja um conteúdo, seja uma habilidade, seja uma competência. Bom, então, nessa primeira parte, a gente vai linkar, colocar quais são os objetivos da minha atividade. Outro detalhe importante, quais são os conteúdos que eu vou trabalhar, tá? Então, é de geometria, mas que parte da geometria eu estou trabalhando com esse aluno naquele momento? E aí a gente entra na metodologia. Bom, e aí é que a coisa complica. Por quê? Na metodologia, a gente vai ter que pensar numa gama enorme aí de situações que podem ocorrer na sala de aula, tá? Por quê? Nessa parte da metodologia, você vai descrever exatamente tudo que você espera que aconteça na tua sala de aula, tá? Então, a gente começa com o papel do professor. Como é que vai ser essa tua aula? Vai ser uma aula que você vai chegar lá e vai expor o conteúdo para os teus alunos, vai ser uma aula que você vai colocar uma situação problematizadora e vai pedir para os teus alunos trabalharem, de repente, em equipes, e você vai mediar essa relação com o conhecimento, essa relação entre as equipes. Como é que vai se dar isso em sala de aula? Isso é um ponto para se pensar. Segundo ponto, quanto tempo vai durar a tua atividade? Ela está programada para ser em uma aula, 2 aulas, 3 aulas, vai levar um mês inteiro, isso vai passar por várias aulas, como é que vai ser? Se você perceber que isso vai demandar uma gama maior de aulas, sugiro fazer um cronograma, ok? Bom, quais são os recursos que vão ser utilizados na tua aula? Aqui a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Quando a gente pensa numa aula tradicional, bom, quais são os recursos? Eu preciso de uma lousa giz. Tá, mas se você vai trabalhar, por exemplo, com jogos, que você precisa levar o jogo, ou você precisa, de repente, fornecer materiais, você precisa de uma cola, um barbante, uma tesoura,
Você precisa que teu aluno traga um material, um texto de casa? O que vai precisar aí? Tá? Você quer passar um vídeo, beleza, na tua sala, tem vídeo disponível? Tem material multimídia para poder passar esse vídeo? Não tem? Né? Você montou uma apresentação no PowerPoint. Você tem aí um PowerPoint para apresentar ou não? Você tem, na verdade, a estrutura para apresentar teu PowerPoint ou não? E aí, quais são as técnicas que vão ser utilizadas? Dentre essas técnicas, a gente pode pensar seminário, o teu aluno vai apresentar seminários, você vai fazer dinâmicas de grupo, você vai montar tipo uma oficina com teus alunos. O que você vai fazer aí? Tá? Tudo isso tem que ser pensado nesse planejamento da disciplina. Bom, beleza, você foi lá, fez a tua aula, montou um planejamento, belezinha. Falta uma questão agora, a avaliação. Por quê? Você tinha estipulado lá no começo quais eram os objetivos daquilo. Né? Então, não era só chegar lá e teu aluno jogar o jogo, mas você tinha uma ideia, né, de quais conhecimentos, quais habilidades teu aluno teria que desenvolver. Então, após fazer a atividade, tem que estar programado uma avaliação daquela atividade, tá? Para ver se teu aluno alcançou os objetivos que estavam sendo propostos. Bom, essa avaliação tem várias formas aí de serem pensadas e a gente vai discutindo quais seriam os melhores tipos de avaliações ao longo de cada uma das atividades que a gente apresentar nas próximas semanas. E um último detalhe importante que você vai precisar é a bibliografia. Na bibliografia, o que você vai ter que colocar? Você vai ter que colocar quais foram os materiais, sites na internet que você utilizou para poder montar a tua atividade. Tá? É importante colocar a bibliografia, porque imagina o seguinte, você fez essa atividade hoje lá na tua sala de aula. Daqui 5 anos, você vai para uma outra instituição, trabalhar em outro local, e você quer fazer algo parecido com aquela atividade que você fez 5 anos atrás. E aí você olha o teu plano de ensino, e aí você tem também a bibliografia para lembrar algumas coisas que de repente não estava escrito no teu plano, mas que podem dar insights aí para outras atividades. Ok? Então, eu fico por aqui. Nos vemos, então, na nossa próxima aula sobre jogos didáticos. Boa semana, bons estudos a todos aí, então. Até lá!